Aqui é o Marcelo Sampaio. Considere-me o seu aliado tático e estratégico na jornada em busca da independência financeira e no desenvolvimento das habilidades e comportamentos que o levarão até seus objetivos. Pare por um segundo, só um segundo. Você está ouvindo isso enquanto seu corpo faz outra coisa. Talvez esteja no trânsito, talvez na esteira, talvez lavando a louça, numa rotina que acontece no piloto automático. E é exatamente por isso que este momento é diferente. Quando o corpo está ocupado com algo mecânico, uma janela se abre. O córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela defesa do ego, pela autocensura, pela resistência às ideias novas, ele relaxa, ele abre mão do controle por alguns instantes. E é nessa janela que as ideias que realmente mudam o jogo conseguem entrar. Então preste atenção ao que vou te dizer agora, não como mais uma informação, como um diagnóstico. Este é o episódio 01 de 24 do curso Psicologia do Trader de Alta Performance. Cada episódio foi desenhado para o seu tempo de movimento entre 40 e 45 minutos. Você vai ouvir 2 episódios por tema. O primeiro planta a pergunta, o segundo entrega a ferramenta. Hoje plantaremos a pergunta mais importante que qualquer trader pode fazer sobre si mesmo. E essa pergunta não é sobre análise técnica, não é sobre gestão de risco, não é sobre qual setup funciona melhor. A pergunta é: por que você não faz o que sabe que deveria fazer? Se você nunca sentiu isso, a distância entre o que você sabe e o que você faz, então este curso talvez não seja para você. Mas se você já ficou olhando para uma posição derretendo, sabendo que deveria fechar e não conseguiu apertar o botão, se você já dobrou uma posição perdedora porque dessa vez vai recuperar, se você já saiu de uma operação vencedora cedo demais e viu o preço continuar na direção que você havia previsto, então você sabe exatamente sobre o que estou falando. E esse gap entre saber e fazer tem uma explicação científica, rigorosa e, mais importante, tratável. Vamos encontrar ela juntos. Bloco 1. Por que 90% falham e não é o que você pensa? Existe uma estatística que você já deve ter ouvido, que 90% dos traders perdem dinheiro, que a maioria quebra nos primeiros 2 anos. Que o mercado é um lugar que redistribui capital dos impacientes para os pacientes, dos emocionais para os disciplinados. Mas há uma pergunta que raramente é feita: por que esses 90% falham? A resposta óbvia que todo mundo dá é falta de conhecimento técnico. Não sabem análise técnica, não conhecem fundamentos, não entendem gerenciamento de risco. Essa resposta está errada. Ou melhor, está incompleta de um jeito que é quase criminoso, porque ela direciona o trader para o lugar errado. Para mais um curso de análise gráfica, mais um indicador, mais um setup, mais uma estratégia que vai funcionar dessa vez. E o ciclo continua. Brett Steenbarger é psicólogo clínico e coach de traders profissionais em Wall Street há mais de 2 décadas. Ele acompanhou centenas de traders desde iniciantes até gestores de fundos com bilhões sob gestão. E a conclusão que ele chegou é cirúrgica. Eu descobri que o problema nunca era a estratégia. O problema era sempre o operador da estratégia. Os traders que fracassam cronicamente não fracassam porque têm sistemas ruins. Eles fracassam porque não conseguem seguir os sistemas que têm. Leia de novo. Não conseguem seguir os sistemas que têm. Isso muda tudo, porque significa que o problema não é técnico, é psicológico, é comportamental, é sobre a relação que cada pessoa tem com o risco, com a perda, com o erro, com o dinheiro e com ela mesma. Van Tarp passou décadas pesquisando o que diferencia traders consistentemente lucrativos dos que perdem. Ele é doutor em psicologia, estudou sob orientação de modeladores de comportamento humano e dedicou 30 anos a uma única questão: o que separa quem ganha de quem perde no mercado. Sua conclusão foi estruturada em 3 pilares: sistema de trading, as regras de entrada, saída e gestão da operação, gestão de risco, position sizing, exposição máxima, proteção do capital e psicologia crenças, estados mentais, disciplina na execução. Até aqui, nada surpreendente. A maioria dos cursos fala nesses 3 pilares. O que surpreende é o peso que Tarp atribui a cada um.
O sistema é responsável por talvez 10% dos seus resultados. O position sizing responde por outros 30%. Mas a psicologia quem você é como trader é responsável pelos 60% restantes. 60%. Você está ouvindo isso no carro, na academia, lavando a louça. E enquanto o seu corpo faz isso, eu quero que você se pergunte honestamente: quanto do seu capital, do seu tempo e da sua energia você dedicou ao desenvolvimento dos seus 60%? A maioria das pessoas passa anos aperfeiçoando os 10% do sistema, enquanto os 60% a psicologia continuam intocados, governando silenciosamente cada decisão que toma no mercado. Este curso existe para virar essa equação. Mas antes de entrar nas ferramentas, e vamos entrar nelas em profundidade ao longo dos 24 episódios, precisamos entender o mecanismo. Precisamos entender por que a mente humana, que é extraordinária em tantas coisas, falha de forma tão previsível e consistente no mercado financeiro. E para isso, precisamos de Daniel Kahneman. Bloco 2. A mente dupla Kahneman no pregão. Em 2002, Daniel Kahneman ganhou o Nobel de Economia não por uma fórmula de precificação de ativos, não por um modelo macroeconômico, mas por demonstrar com evidências científicas rigorosas que seres humanos são profundamente irracionais quando tomam decisões econômicas e o mais perturbador, somos irracionais de forma previsível. Kahneman passou décadas com seu parceiro Amos Tversky mapeando os padrões dos nossos erros cognitivos. E o modelo que emergiu dessa pesquisa, popularizado no livro Rápido e Devagar, é provavelmente o mais importante que qualquer trader pode estudar. A ideia central é simples. Seu cérebro opera com dois sistemas distintos. O sistema 1 é rápido, automático, emocional e inconsciente. Ele foi construído pela evolução para garantir a nossa sobrevivência em um mundo primitivo. Ele reconhece padrões instantaneamente. Reage ao perigo antes que você perceba que há perigo. Toma decisões em milissegundos com base em associações, heurísticas e experiências passadas. Ele é brilhante e completamente inadequado para o mercado financeiro. O sistema 2 é lento, deliberado, racional e consciente. É ele que faz contas, que analisa probabilidades, que segue regras, que diz: espera, isso não faz sentido, deixa eu verificar. O problema do sistema 2 é que ele consome energia, é preguiçoso por natureza. E quando o sistema 1 está gritando quando há medo, euforia, urgência, o sistema 2 simplesmente apaga. O sistema 1 não pode ser desligado. Você pode, no máximo, aprender a reconhecer seus sinais e resistir a agir diretamente com base neles. Agora aplique isso ao trading. Você abriu uma posição, o preço cai. O sistema 1 dispara imediatamente. Perigo, ameaça, dor, ele não sabe que você colocou stop, não sabe que você tem um plano, não entende probabilidade. Ele só sabe que algo está indo na direção errada e que isso dói, e ele age. Você move o stop, você adiciona na posição para baixar o preço médio, você fecha na hora errada com uma perda maior do que o planejado. Ou você paralisa e fica olhando a posição derreter sem conseguir apertar o botão. Isso não é fraqueza, não é incompetência, é biologia. O mercado foi construído não intencionalmente, mas estruturalmente para explorar esse gap entre o sistema 1 e o sistema 2. Cada tique no preço é um estímulo que ativa o sistema 1. Cada notícia bombástica, cada movimento abrupto, cada série de perdas seguidas, tudo isso aciona os mecanismos primitivos de sobrevivência num ambiente onde esses mecanismos são ativamente prejudiciais. No mundo primitivo, quando você sentia perigo, fugir era a resposta certa. No mercado, quando você sente o perigo de uma posição perdedora, a resposta correta frequentemente é não fazer nada, ou fechar com uma perda pequena e controlada. Nenhuma das duas é o que o sistema 1 quer fazer. No mundo primitivo, quando você via uma oportunidade, agir rápido era a resposta certa. No mercado, agir rápido sem plano é a receita para o desastre.
Você está usando um cérebro de 200 mil anos de evolução para operar um instrumento que foi criado há menos de 200 anos. E esse cérebro, por mais sofisticado que seja em outras áreas, não foi projetado para isso. A boa notícia, e esta é a razão pela qual estamos aqui, é que é possível treinar a relação entre o Sistema 1 e o Sistema 2. Não eliminar o Sistema 1. Isso é impossível e seria perigoso. Mas aprender a reconhecer quando ele está no comando, criar protocolos que deem tempo ao Sistema 2 de entrar em cena e construir hábitos que automatizem as decisões certas, de modo que mesmo quando o emocional domina, seu comportamento já sabe o que fazer. É exatamente para isso que serve um sistema de trading bem construído, não para prever o mercado. Mas para substituir a decisão improvisada do Sistema 1 por uma regra que o Sistema 2 aprovou quando estava frio, tranquilo e racional, e é exatamente para isso que serve a terapia cognitivo-comportamental aplicada ao trade, para criar os protocolos de intervenção que permitem ao Sistema 2 recuperar o controle nos momentos em que mais importa. Bloco 3. A cadeia invisível. A primeira contribuição da terapia cognitivo-comportamental. Agora vem a peça que transforma o diagnóstico em tratamento. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, foi desenvolvida pelo psiquiatra Aaron Beck na Universidade da Pensilvânia nos anos 60. Hoje é a abordagem com o maior volume de evidência científica no mundo para mudança de comportamento, reestruturação de crenças e construção de novos padrões de resposta emocional. É também, quando aplicada ao trading, o protocolo mais poderoso que existe para fechar o gap entre o que você sabe e o que você faz. A premissa central da TCC é uma das ideias mais libertadoras que você pode internalizar como trader. Não são os eventos que determinam como você se sente, como você age. São as interpretações que você faz dos eventos. Leia isso de novo, porque muda tudo. Não é o stop que foi ativado que te faz dobrar a posição na operação seguinte. É o pensamento automático que surgiu quando o stop foi ativado. Eu sou incompetente, o mercado está me perseguindo, preciso recuperar isso agora, hoje, nesta sessão. Esses pensamentos que Beck chamou de pensamentos automáticos surgem em fração de segundo, completamente fora da consciência, e eles disparam emoções. As emoções disparam comportamentos. E o trader, na maioria das vezes, experimenta apenas o comportamento, a decisão impulsiva, o erro inexplicável sem perceber a cadeia que o produziu. Beck chamou essa estrutura de tríade cognitiva: pensamento, emoção, comportamento. É o mecanismo invisível por trás de cada decisão ruim que um trader tecnicamente preparado toma. Vou te dar um exemplo para que fique concreto. 2 traders, mesmo setup, mesmo stop, a operação vai contra os dois, tá? O trader A tem um pensamento automático, mais uma perda. Isso era esperado, faz parte do processo. O sistema tem expectativa positiva. Esta é uma das operações perdedoras que fazem parte da distribuição. Emoção resultante: leve desconforto, mas estabilidade. Comportamento: fecha a posição no stop conforme planejado. Segue para a próxima. O trader B tem um pensamento automático. De novo, eu sabia que ia dar errado. Sou péssimo nisso. Preciso recuperar antes de fechar o dia. Emoção resultante: vergonha, ansiedade, urgência. Comportamento: move o stop, aumenta a posição ou abre uma operação sem setup para recuperar. Resultado: perda maior do que o planejado. Mesmo evento. Interpretações completamente diferentes. Comportamentos completamente diferentes. Resultados completamente diferentes. A diferença entre os dois traders não é técnica, é cognitiva. E aqui está o ponto que separa a TCC de qualquer abordagem motivacional ou de autoajuda. A TCC não pede que você pense positivo, não pede que você acredite que vai dar certo, ela pede que você pense com mais precisão. O trader A não está sendo otimista, ele está sendo matematicamente correto. Se o sistema tem expectativa positiva ao longo de 100 operações, então cada operação perdedora individual é estatisticamente prevista e necessária. Não é uma falha, é parte da distribuição.
O trader B não está sendo pessimista por escolha. Ele está sendo governado por um padrão cognitivo, um pensamento automático profundamente enraizado que distorce a realidade de forma sistemática e previsível. E padrões cognitivos podem ser modificados com o protocolo certo, com prática deliberada, com as ferramentas que vamos trabalhar ao longo deste curso. Este curso vai te ensinar a ver a cadeia inteira, o pensamento que antecede a emoção, que antecede o comportamento, e a intervir nessa cadeia antes que ela produza o erro que você já cometeu centenas de vezes e continua não conseguindo explicar. Chegamos ao final do episódio 01. O que você aprendeu hoje não é teoria, é um mapa do território que vamos percorrer juntos. Você aprendeu que 90% dos traders falham por razões psicológicas não técnicas e que Van Tarp estima que 60% dos seus resultados dependem de quem você é como operador. Você aprendeu que seu cérebro opera com dois sistemas, o sistema 1 rápido e emocional e o sistema 2 lento e racional, e que o mercado aciona o sistema 1 nos exatos momentos em que você mais precisa do sistema 2. E você aprendeu que a TCC identificou a cadeia invisível que governa o comportamento do trader, pensamento automático, emoção, comportamento, e que intervir nessa cadeia é possível, treinável e sustentável. No episódio 02, vamos mais fundo, vamos entrar na biologia de quem você é quando perde. Vamos descobrir por que uma perda não é apenas uma perda. Ela é interpretada através de um filtro de identidade que foi construído muito antes de você operar seu primeiro ativo. Vamos conhecer os esquemas cognitivos de Jeffrey Young, as crenças profundas que sabotam traders tecnicamente preparados, e você vai reconhecer pelo menos um deles em você. E vamos trabalhar a primeira ferramenta prática do curso, o registro de pensamentos automáticos aplicado ao trading. Uma ferramenta clínica com décadas de validação científica que você vai poder usar amanhã, na próxima operação. Até lá, eu deixo uma pergunta para você carregar. Pense na última operação que saiu diferente do plano. Não no que o mercado fez, no que você fez e no que você estava pensando exatamente no momento em que fez. Esse pensamento, aquele pensamento específico, é onde o trabalho começa. Eu sou o Marcelo Sampaio. Até o episódio 02